Quero mais uma vez saudar os irmãos com a graça e a paz. Queremos dizer da alegria de podermos juntos, amados irmãos, estarmos louvando ao Senhor, estarmos servindo ao Senhor, e que tudo isso nós possamos sempre fazer com alegria, porque digno é o Senhor de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é bom. Todo o tempo o Senhor é bom. Nós vamos fazer uma breve meditação da palavra do Senhor no Salmo 42. Fala sobre o anelo de uma alma, de um crente que deseja a Deus. É assim que nós encontramos o maior estado de graça na vida de um ser. É quando ele deseja o seu Criador. E aqui nós podemos ver neste salmo, principalmente no início, uma comparação, a sede que nós devemos ter de Deus. E antes de lermos o texto, eu gostaria de citar um dos grandes homens de Deus do passado, que soube adorar a Deus, que zelava pela obediência à palavra de Deus de um modo onde o Espírito Santo o guiava, e ele chegou a dizer a seguinte frase: Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e nosso coração está desassossegado até encontrar repouso em ti. Foi Agostinho de Hipona o autor dessa frase, dessa citação, e assim nós acreditamos, porque nós sentimos no nosso coração aquela paz quando nós estamos na presença do Senhor. Então que nós continuemos desejando cada vez mais, até plenamente estarmos na presença dEle, assim como disse o apóstolo Paulo, quando veremos face a face. Então vou repetir: Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e nosso coração está desassossegado até encontrar repouso em ti. Então vamos ao texto bíblico, o Salmo 42. Nós vamos ler todo o Salmo. Ele é composto por 11 versículos. Amém? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque o nosso coração se apega à Tua palavra e o Teu Espírito, Senhor, cada vez mais, ó Deus, nos conduz, nos guia, Senhor, para Ti, Senhor. Nós nos alegramos, ó Deus, por sabermos, ó Deus, que o Senhor começou, ó Deus eterno, a trabalhar em cada um de nós, ó Deus, desde a eternidade, Senhor. Esse propósito, Senhor, de o Senhor estar em volta do seu povo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sentimos essa necessidade, esse desejo, este prazer de estar, ó Deus eterno, na Tua presença. Não há lugar melhor, Deus, do que estar diante do Senhor.
E te pedimos, ó Deus, que nos abençoe nesta noite. Nos faça compreender a Tua palavra, Senhor. Nos faça cada vez mais, Senhor, desejar ardentemente, ó Deus. Assim, ó Deus, como a corça anseia pela corrente das águas, Senhor. Assim, ó Deus eterno, a nossa alma anseia por Ti. Ó Deus Santo, Deus eterno, cada vez mais, ó Deus, enche-nos da Tua graça, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos de Ti, Senhor, e cada vez mais satisfaz a alma do Teu povo. Assim nós te oramos, ó Deus, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu o caminho, ó Deus, para estarmos diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém. Que maravilha de salmo, irmãos. Os salmos, eles são orações, são petições a Deus. Muitas vezes nós vivemos em um mundo confuso, até mesmo no meio da religiosidade. As pessoas muitas vezes se encontram como se de nada precisasse, ou até mesmo aqueles que dizem que creem em Deus, como se nenhuma tempestade, nenhum momento mau passasse em sua vida. Mas não é isso que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o servo de Deus, ele sente constantemente a falta da ação de Deus, muitas vezes, completa em nossas vidas, porque nós desejamos ardentemente que o Senhor venha buscar o seu povo, que o Senhor volte para completar totalmente a nossa salvação, porque a plenitude da presença do Senhor, nós um dia veremos. Ele disse que voltará e nós cremos nele, e ele abriu o caminho quando ele se entregou na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Digo isto porque até Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, certa vez ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus Cristo depois de um milagre maravilhoso daquela pesca, e ele disse: afasta de mim que sou pecador. E como pode um pecador? Pecador é aquele que faz o mal, é aquele que transgride a Deus, e o nosso Deus é santo, faz o bem todo o tempo o nosso Deus é bom. Como conciliar isso? Mas a Bíblia diz que na cruz a justiça e a paz se beijaram. Jesus Cristo fez com que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. E aqui o salmista, ele cheio da iluminação do Espírito de Deus, ele diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse é um desejo santo, esse é um desejo maravilhoso. Nós temos que sentir essa sede, esse desejo. E corça, nós não conhecemos bem na nossa região, é mais da região ali da Judéia, do Oriente Médio. É uma espécie de veado que tem chifre em uma forma de palma. Ele tem a cor amarelada, mas no inverno ele fica mais tendencioso para a cor vermelha. É um animal selvagem, vive nos campos mais distantes e ali também em meio à selva, vive amedrontado muitas vezes pelas feras que tenta a todo tempo atingi-lo, mas como todos os animais, como nós que somos criaturas do Senhor Jesus Cristo, diferente de animal racional como ensina a ciência, nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, nem nós somos mais, nem também podemos nos conformar com menos, porque o Senhor Deus nos fez para o louvor da sua glória. Por isso que o salmista sente essa necessidade de Deus. E aí aquele animal, ele sentia sede e ele buscava as fontes das águas. E podemos imaginar como fraquejava, como sentia a fraqueza por não ter aquela água. E certamente este salmista, olhando isso, ele comparou a vida dele. Ele disse: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amados, nós não podemos viver se não for pelo poder de Deus. Nós não podemos respirar se não for pelo poder de Deus. Tem até um canto que diz: Tu és o meu respirar. O apóstolo Paulo diz no livro de Atos que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós não podemos viver distante de Deus. E nós podemos contemplar que isso nos alegra quando nós sentimos o desejo, a vontade de estar na casa de Deus. Vivemos esse tempo onde a pandemia afastou muitos irmãos. E muitas vezes nós não compreendemos. Quando o homem não tem a vontade, a sede, o desejo de estar na presença de Deus, ele está com um problema de saúde espiritual. Precisa ver isto rapidamente. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. E você pode muitas vezes pensar: como é que eu vou
estar na igreja, se tem pregações, a internet, ela tem coisas boas, ela tem coisas ruins. Mas nós devemos nos lembrar dos momentos maravilhosos que temos na presença de Deus. A Bíblia diz e não mudou: a casa do Senhor é casa de oração. O Senhor Jesus Cristo continua abençoando o seu povo na sua presença, porque o Senhor nos chamou para a comunhão, nos chamou para estar com Ele, nos chamou para estar junto com nossos irmãos, obedecendo às lideranças da igreja, porque Deus, Ele nos conduz através de líderes santos, consagrados, transformados pelo poder de Deus. Então nós devemos ter essa sede. Se nós não temos essa sede, nós não estamos bem. Do mesmo modo, se nós não tivermos sede para tomar água, fome para a comida, certamente nós estamos com um problema de saúde. E nós temos que ver que este homem, ao invés de muitos poderem censurar como é que ele tinha sede de Deus, muitos super espirituais podiam dizer: eu não tenho sede de Deus, Deus, Ele é totalmente na minha vida. Mas aqui a Bíblia nos fala que nós temos que ser honestos com Deus. Chega um momento que ele diz: por que estás abatida, no versículo 5, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Muitas vezes a nossa alma pode estar abatida, pode estar triste com os problemas deste mundo. O lamento não é uma coisa que nós devemos esconder do nosso Deus. Nós devemos sim entender que o lamento é uma resposta apropriada pela insatisfação das coisas más que acontecem no mundo. Nós vivemos num mundo onde nós sabemos que acontecem também coisas que entristecem, que abatem a alma. Mas nós não devemos aceitar, muitas vezes, coisas que nós sabemos que não é aprovado, que não vem de Deus. Como, por exemplo, uma depressão espiritual, uma depressão onde nos leva para distante de Deus. Nós devemos reagir a tudo isso, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não devemos nos abater, nós devemos entender que maior é o nosso Deus do que qualquer problema que venhamos enfrentar. Maior é o nosso Deus do que a doença, do que aquela doença incurável, do que aquela dor que não para. Muito mais dor sentiu o Senhor Jesus Cristo, e Ele pagou todo o nosso sofrimento para que nós vivamos alegre, seja na tristeza, seja na alegria. Se nós estamos alegres, louvemos ao Senhor. Se nós estamos tristes, a Bíblia diz: se está alguém triste, ore. Nós devemos confiar no Senhor, dedicar ao Senhor a nossa vida, a nossa confiança. E nós vemos aqui, apenas para citar uma aplicação bíblica, Jonas estava numa situação difícil, e ele orou ali, no ventre de um peixe. Ele já estava 3 dias ali, mas ele orou, e diz a palavra de Deus, e isso me tocou bastante, diz que Deus falou ao peixe. Isso é profundo, irmão. Um Deus tão grande que fala a um animal irracional, e mandou que ele soltasse ele ali, naquele devido lugar, com vida, sem feri-lo, sem machucá-lo. E o desejo de Jonas, ele diz no Jonas capítulo 2, que ele está na presença do Senhor. Então é maravilhoso esse desejo. Esse desejo é o desejo daquele que é transformado, daquele que serve ao Senhor, daquele que adora a Deus. Então que nós possamos entender que estes salmos são delícias maravilhosas para nossas almas. Nós devemos entender que esses salmos são inspirados pelo Espírito de Deus, para que nós também sejamos sinceros com o nosso Deus. Se estamos passando por dificuldade, devemos apresentar aquele que resolve. Devemos apresentar ao Senhor e não nos render e dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Ela precisa que nós respondamos isso. Então, como ele compara aqui a alma, como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. A alma é o nosso eu. Então que nós possamos desejar ardentemente estar com o nosso Deus, porque, para finalizar, o Senhor nos responde no Isaías 41 versículo 17: os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Louvado seja Deus. O Senhor sempre nos ouve, seja no momento difícil de nossa vida, seja um momento de alegria. Nos lembremos de Jonas, quando ele orou ali no ventre do peixe, querendo estar na presença de Deus.
Assim como a corça suspirava pela corrente das águas, ele também suspirava pela presença de Deus. Ele queria vida, queria viver. E este é o sentimento correto. E nós só temos vida em Cristo, que Cristo é vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E que nós continuemos sempre com o desejo de estar na presença do Senhor, até que Ele volte. E assim como diz o apóstolo Paulo, o veremos face a face. Este Deus glorioso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que me impressiona muito. Quando Manoá, ele procurava saber quem era aquele que estava procurando, levando a mensagem do nascimento de seu filho, ele perguntou ao anjo do Senhor: quem és tu? Ele disse: como é teu nome? Ele disse: por que te perguntas meu nome? Visto que é maravilhoso. O nosso Deus é adorável. Devemos desejar constantemente adorá-lo, não adorar coisas, não adorar pessoas, não procurar a Deus pelas coisas que Ele tem para nos oferecer. Também podemos fazer isto, Ele nos abençoa, mas muito mais pelo que Ele é, porque Ele não olhou para o que nós não tínhamos, mas Ele olhou para cada um de nós, e que nós olhemos para este Deus perfeito, maravilhoso e santo, que nos atende pela sua misericórdia e sacia toda a nossa sede. Louvado seja o nosso Deus. Agradeço a oportunidade, agradeço a confiança da direção da igreja. Que Deus continue abençoando a cada um de nós e cada vez mais aumente o desejo de servi-lo, de adorá-lo, e que nós possamos sempre ansiar por estar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.